Salmo 84. Eu quero ler apenas o versículo 10 com você. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferi estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Quem conhece o verdadeiro valor de algo jamais vai negociar isso. Quem conhece o verdadeiro valor de algo jamais vai negociar, jamais vai trocar, mesmo que alguém insista, mesmo que alguém fale para você, faça propaganda de outra coisa que supostamente venha a valer mais, mas você sabe o verdadeiro valor. Então eu quero começar perguntando para você, o que vale mais para você? Onde está na sua vida o valor do reino de Deus? Onde está na sua vida o valor de Deus, o valor do seu reino? Porque muitas pessoas têm dado mais valor ao mundo do que ao reino de Deus. Muitas pessoas têm, como Esaú, trocado o que mais importa por dinheiro e por outras coisas. Eu quero falar então sobre valor com você nessa noite. Tem uma ilustração, já contei ela aqui algumas vezes, vou contar mais uma. Sempre tem alguém que nunca ouviu. Amém? Posso contar? Da mulher que entrou na caverna com a sua filha. E a ilustração conta que essa mulher entrou, e quando ela entrou, ela descobriu que naquela caverna havia um grande tesouro. E uma voz disse a ela: pode pegar tudo, só não esqueça o principal. E ela, encantada com os valores, com as riquezas, com os tesouros ali, ela começou a encher os bolsos, encher os recipientes de joias, daquele tesouro que havia ali. E ela começou a encher, e aí ela saiu daquele lugar, e a voz disse mais uma vez: pode pegar tudo, só não esqueça o principal. Quando ela saiu, a porta se fechou, uma pedra fechou a caverna. E quando ela chegou lá fora, ela percebeu que ela estava com muitas riquezas, mas havia esquecido dentro da caverna a sua filha. E eu percebo que talvez isso seja o que está acontecendo com a gente hoje. Nós estamos muito focados, dando muito valor a certas coisas que realmente são importantes. Mas tem coisa que vale mais. E é sobre isso que eu quero que você entenda nessa noite. Tem muita coisa que é importante, tem muita coisa que é bom, tem muita coisa que é lícito. Não é errado você ter, não é errado você correr atrás disso, mas tem coisa que é mais importante do que isso. O reino de Deus, ele precisa haver essa compreensão da importância que há no reino de Deus na nossa vida, porque isso tem que estar muito claro dentro de nós. Meus irmãos, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, eu já andei em muitos lugares lindos, eu já viajei em muitos lugares, já conheci vários estados do Brasil, já estive em lugares importantes, já vi o sol nascer e se pôr lá de cima, dentro de um avião, coisa linda. Já estive em reuniões, em lugares com pessoas importantes. Eu já tive a emoção de ver a face dos meus 2 filhos pela primeira vez. Mas se tu me perguntar qual foi o dia que marcou a minha vida, eu vou dizer para você que o dia que marcou a minha vida foi um dia que eu participei de um seminário, de um retiro espiritual chamado Encontro com Deus, há mais de 15 anos atrás, dentro de uma escola, um lugar simples, sem decoração, sem ornamentação, com pessoas simples, não tinha ninguém com veste de gala ali, bem vestido, todo mundo simples, mas ali foi o dia que eu tive um encontro real com o Senhor, real com meu Deus. Eu pude olhar nos olhos do meu Senhor naquele dia. Não tem experiência que eu possa contar para você que marcou mais a minha vida do que essa. E quando eu cheguei na igreja à noite, o pastor estava dando a oportunidade para os irmãos contar os testemunhos daquilo que Deus havia manifestado na vida daquela pessoa ali. E eu fui à frente, eu disse: pastor, eu não sei como explicar o que eu vivi ali, eu só sei que eu vou dizer o que eu posso resumir em palavras, que se alguém me desse todo o dinheiro do mundo,
para mim sair daquela escola, eu não sairia. Porque o que eu estava vivendo ali dentro vale mais do que qualquer outra coisa que o mundo possa me oferecer. Sabe, queridos, são essas coisas que valem mais na nossa vida, que nós precisamos focar. É sobre isso que eu quero falar com você, aquilo que vale mais. Jesus diz em Mateus 13:44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo, pela alegria daquele tesouro achado, ele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um homem que encontra um tesouro escondido no campo, e pela alegria daquilo que ele encontrou, ele vai, vende tudo. Imagina tudo que você tem hoje. Ele vendeu tudo para comprar aquele campo. E essa é a comparação de Jesus a respeito do reino de Deus. A salvação é o maior investimento que uma pessoa pode fazer. A salvação é o investimento mais seguro que você pode fazer. Invista tudo o que você tem para ter a sua salvação. Se for necessário, invista tudo o que você tem para conquistar o reino, para conquistar a sua salvação. Você vai estar investindo em algo seguro, algo valioso, e esse investimento na eternidade, meu irmão, é o investimento mais seguro que nós podemos fazer. Jesus disse: ajuntar esse tesouro no céu, onde nem a ferrugem, nem a traça pode corroer, e nem os ladrões podem roubar. A gente vive sempre por aquilo que vale mais a pena viver. Nós temos uma razão pela qual nós acordamos pela manhã e nos faz levantar, para que nós possamos lutar, aquilo que vale mais a pena. Qual é a causa que te move? O que te faz levantar pela manhã, para que você possa correr atrás da vida? O que te impulsiona? O que levanta você da cama? Ninguém tem dificuldade, meu irmão, de abrir mão de algo, se for por algo melhor. Não é? Se tu tem um Fusca, alguém chega colocando uma proposta num carro melhor, e ele não quer nem ir em volta, você fala: pode ir embora, Fusca. Não é assim? Porque nós não temos dificuldade em nos desprender, se é para conquistar algo melhor, se é para nós, adquirirmos algo melhor. A palavra diz que esse homem, ele vende tudo quanto tem para comprar aquele campo, porque ele sabia o que havia naquele campo. Quantos já descobriram esse tesouro escondido aí, irmãos? Quantos sabem o valor do reino de Deus? Quantos têm a compreensão daquilo que Deus já revelou a você? Se nós tivermos a compreensão desse reino, do valor que representa isso na nossa vida, quem conhece o valor do reino jamais vai negociar a sua fé, jamais vai negociar a sua salvação, jamais vai negociar os valores do reino, porque você conhece o valor, assim como você conhece o valor dessa nota aqui, ó. E você não troca ela por essa. Assim é uma pessoa que conhece o valor do reino, o valor de Deus na sua vida. É isso que o salmista está dizendo aqui: porque vale mais um dia na casa do meu Deus do que 1000 em qualquer outro lugar. Em outras palavras, vale mais eu viver um único dia na casa de Deus do que eu viver 1000 dias em outro lugar. O que te alegra mais é o fato de vir à igreja ou de ir para uma festa de convidados importantes? O que te alegra mais é você saber da sua vida com Deus, da certeza da sua salvação, ou é o fato de você saber que tem dinheiro no banco? O que te alegra mais, o que mexe mais com você, meu irmão, o que esse texto está dizendo vale mais um dia nas portas ou na casa do Senhor. E ele termina dizendo o seguinte: preferia estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. É disso que se trata, aquilo que vale mais, o que tem mais valor para você, aquilo que vale mais para você. Você precisa ter os valores, os seus valores, os valores de Deus, os valores do reino, muito bem definidos dentro de você, senão o diabo vai tomar de você aquilo que realmente importa. Se você não tiver bem definido dentro de você, o que são os seus valores de vida, meu irmão, facilmente você vai negociar com o diabo.
facilmente você vai fazer transações com o inimigo. Então, o que vale mais é algo subjetivo, porque às vezes o que vale mais para mim pode não valer nada para você. Quantos valorizam o fato de estar na presença de Deus? Quantos valorizam isso de verdade? Sabia que para algumas pessoas isso não tem a menor importância? É por isso que eu falei que é algo subjetivo. O que às vezes tem muita importância para mim pode não ter nenhuma importância para você. E é isso que separa, é isso que diferencia as nossas vidas. Se você perguntar para uma criança, por exemplo, o que ela quer? Uma nota, uma cédula de papel ou uma moeda? O que ela vai preferir? Por quê? Porque ela não conhece o valor. Por isso que há muitas pessoas trocando. Escute. Há muitas pessoas trocando o que tem valor por aquilo que não tem nenhum valor. Por isso que há muitas pessoas, por não conhecer o valor daquilo que tem, eles estão negociando com Satanás. Os maiores valores, os maiores tesouros, às vezes nós estamos entregando de bandeja e achando nós ainda que estamos fazendo um grande negócio. Sabe, é disso que Jesus falou em Mateus 16, 26, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. O que dará o homem em recompensa da sua alma? Em outras palavras, o que adianta você ter conseguido tudo, se para conseguir isso, você teve que vender a sua alma? Essa é uma palavra para você pensar. Onde estão os teus valores? Não adianta você ter conseguido tudo, se para conseguir tudo você teve que vender a sua alma, desprezar a sua alma. Se a moeda de troca para conseguir tudo foi o seu casamento, se a moeda de troca que você usou para conseguir tudo que você tem é a sua vida com Deus, se o que você trocou para o tudo que você tem é a sua fé, é a sua família dilacerada, é seus filhos perdidos, se você fez um negócio que trouxe, sabe, esse tudo que você às vezes diz ter hoje, mas a sua família não foi guardada, a sua fé não foi guardada, a sua vida com Deus não foi guardada, a sua salvação, a sua família não foi guardada, não vale a pena, meu irmão, porque nada vale a pena se tiver construído em cima dos seus escombros, dos escombros da sua alma. O que vale mais para mim e para você é o bem-estar pessoal, é a família, é a sua vida com Deus, é isso que vale mais. Alguém pode dizer amém por essa palavra? É isso que vale mais. Antes de fazer qualquer coisa, meu irmão, se pergunte, o que isso vai me custar? Eu vou dizer para você de novo essa palavra. Antes de você fazer qualquer coisa, qualquer investimento, qualquer decisão na sua vida, pergunte antes, o que isso vai me custar? Nessa hora você vai raciocinar e você vai perceber se vale a pena o que você quer fazer ou não. O que vale a pena para você? Conquistar o mundo todo ou a sua salvação? O que vale mais para você? A sua alma? Jesus diz que se você conquistar o mundo todo, mesmo o mundo todo não poderá pagar o resgate da sua alma. Quem é o homem mais rico do mundo? Alguém sabe? Hã? Ninguém sabe? Elon Musk? Elon Musk é o mais rico do mundo. Mas se ele não tiver Jesus, ele não tem a sua salvação. Ele pode dar toda a riqueza dele, mas ele não tem a sua salvação. E às vezes uma pessoa que mora lá no lugar mais pobre do mundo, mas tem Jesus, ele tem a sua salvação. Glória a Deus. Então a vida se trata, meu irmão,
de onde você investe. Perceba que a vida ela é uma negociação. Jacó, ele está doido para ter aquilo que Esaú tinha e não valorizava. Esaú tinha o direito da primogenitura, nasceu primeiro. Naquela época o filho primogênito tinha mais direitos, e Jacó era revoltado, ele queria aquele direito, mas Esaú, mesmo tendo, não valorizava. Então a Bíblia diz que Esaú ele vai negociar, ele vai vender, ele vai trocar a sua primogenitura por um prato de comida. Sabe, quem saiu perdendo no negócio? Jacó hoje é um dos patriarcas. O nosso Deus, a Bíblia fala, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. No lugar do nome de Jacó era para estar Esaú. Esaú entrou para a história como alguém que a não ser imitado, como alguém a não ser seguido exemplo, porque ele foi profano. A vida de Esaú perdeu o sentido porque ele vendeu, ele trocou aquilo que mais importava. Cuidado, meu irmão, porque aquilo que você despreza, pode ter alguém doido para ter aquilo. Aquilo que às vezes você olha e você não dá valor, às vezes tem alguém doido para ter aquilo. A vida sempre é uma negociação, e a palavra diz que nós somos comprados por um alto preço. Houve uma transação, uma negociação para que você fosse salvo. Houve um preço a ser pago. Pedro disse que esse preço, ele foi o sangue de Jesus. Você não foi comprado com prata ou com ouro, mas com o precioso sangue de Jesus. Houve uma negociação, houve um negócio. Então o diabo, ele disse a Jesus: tudo isso eu te darei se você prostrado me adorares. O que o diabo queria? Negociar com Jesus. A palavra diz que ele apresenta a Jesus todos os reinos do mundo, as suas riquezas, as suas belezas, e ele fala: está vendo tudo isso aí? Pois é, tudo isso eu posso te dar, porque a mim me foi entregue, se você prostrado me adorar. Quantas pessoas trocando Jesus, negociando com o Satanás, por migalhas, por 30 moedas de prata, por um relacionamento que vai te afastar de Deus, por um namoro errado, por um relacionamento errado, por uma noite de prazer, por dinheiro ilícito, e por aí vai. Estamos trocando o que vale mais, porque no mundo hoje está tudo invertido. Os valores do reino são totalmente ao contrário dos valores do mundo. Trata-se, meu irmão, daquilo que vale mais para você, porque o que vale mais para mim pode não ser o que vale para você. Então, se o reino, se Deus, se a sua salvação, se a sua família não é o que mais importa, não é o que vale mais para você, você precisa rever a sua vida, você precisa rever o seu conceito. O preço é: se você prostrado me adorares. Ele oferece tudo, mas tem um preço: negar o Senhor, negar a fé e prostrar-se diante dele para adorar. Todas as vezes, meu irmão, que nós aceitamos negociar com o diabo, adivinha quem sai perdendo? Eu não conheci um que negociou e saiu ganhando. Todas as vezes que nós aceitamos negociar com o diabo, nós sempre vamos sair perdendo. Nós estamos vendendo coisas que às vezes não deveríamos jamais vender, trocar, sabe? Coisas que dão sentido à nossa vida. Então quem negocia com o diabo vai sempre sair perdendo, porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Mas o texto não termina assim, e ele termina dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio do nosso Senhor Jesus. Por isso Paulo disse: eu temo que assim como a serpente enganou Eva, vocês também sejam enganados. Meu irmão, repita comigo, diga assim: o diabo é um caloteiro. É isso que se resume. Então, se você, alguém que já fez negócio com alguém que passa os pés assim, facinho no outro, coisa ruim é quando você faz um negócio
E você percebe que o outro lhe passou os pés, como diz o ditado popular, né? Rapaz, o cara me passou os pés. Depois que você vende, você percebe que aquilo que você tinha era tão valioso e aquilo que ele te vendeu não valia nada, tinha só aparência. É mais ou menos isso que acontece quando alguém negocia com Satanás. O diabo vai lhe passar os pés. Você já foi comprado. Nós estávamos no congresso agora e o tema do congresso é: quem foi comprado não se vende. Quem foi comprado jamais se vende. Você foi comprado por alto preço. Você foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus. Foi isso que Deus disse a Adão: de toda a árvore do jardim você pode comer, mas não coma apenas de uma, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Mas aí vem quem? O diabo. E ele conseguiu convencer Eva de que valia a pena comer daquela árvore. Queridos, eu não sou botânico que fala, que mexe com planta, é botânico. Eu não sou botânico, eu não sei quantas espécies de plantas frutíferas tem. Mas imagine a quantidade de fruta que tem. Tudo tinha no jardim. E Deus disse: pode comer de tudo, 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 tudo. Só uma você não coma. Porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Mas a serpente vem e consegue convencer Eva que era melhor desprezar todas as outras árvores, porque aquela ela que valia a pena. Quantas pessoas que não estão assim? Você tem algo valioso de Deus, mas o diabo vem e te convence que há algo mais, mais valioso, que vale mais. E Deus diz: tudo você pode comer, mas o diabo conseguiu convencer. Mas Deus já havia relatado aqui as consequências de eles comerem daquela árvore. A consequência era a morte. E o que Eva fez? Eva vendeu o paraíso. Quantos querem ir para o paraíso? Pois Eva vendeu o paraíso por uma mordida. Sabe? Eva vendeu o paraíso, Eva negociou a sua comunhão com Deus, Eva negociou a vida, preferindo a morte. Então, quem não sabe, meu irmão, quem não sabe o valor da vida, vai brincar com a morte. A pessoa que não sabe o que é um divórcio, ele não vai valorizar o seu casamento. Uma pessoa que não sabe o que é estar sem liberdade, ele brinca com a liberdade dele. Pergunta para alguém que já sabe o que é essas experiências que eu falei aqui. Alguém que já quase morreu, escapou fedendo, como diz o ditado. Uma doença grave, um acidente. Pergunta se ele não valoriza muito mais a vida a partir daquele dia. Pergunta para alguém que já se divorciou, se ele não dá muito mais valor ao seu casamento hoje em dia. Pergunta para alguém que perdeu, a sua liberdade, e hoje ele tem novamente, porque ele conhece o valor. Tem coisas que você tem, são valores extraordinários, mas você precisa saber que isso é um valor. Atribuir valor. O diabo sempre está oferecendo algo. Perceba que ele vai aqui tentar negociar com Jesus. O diabo sempre está tentando negociar a nossa fé, sempre tentando negociar a nossa fidelidade. E então a gente precisa ter algo muito, muito definido dentro de nós. O que vale mais para mim? O que vale mais para você? Porque se eu não tiver esses valores bem definidos dentro de mim, eu vou negociar aquilo que tem mais valor. Eu vou jogar fora aquilo que Deus me deu. Tem coisa que vem já, do nosso nascimento, dádivas que às vezes nós temos de Deus e às vezes não valorizamos, como Esaú. Então hoje você percebe o quanto que as coisas estão invertidas. Hoje vale mais ter dinheiro do que ter um nome. Não importa o que estão falando de mim aí, importa que eu estou com dinheiro no bolso. Vale mais ter dinheiro do que ter um nome. Vale mais ter fama do que ter reputação. O
que você vê as pessoas fazendo, se expondo ao ridículo na internet para ter fama? Por quê? Porque esse é os valores desse mundo. Vale mais ter fama do que ter reputação. Vale mais ter seguidores do que ter Jesus. Vale mais a aparência do que a essência. Vale mais uma curtida numa foto do que a aprovação de conduta. Se curtir minha foto, tá bom. Curte aí, curte aí. Mas e a sua conduta? Não, deixa para lá. Curte minha foto aí, porque é isso que importa. Queridos, eu terminei de ler o livro de Provérbios esses dias e uma das expressões que eu mais me chamou a minha atenção no livro de Provérbios é essa: vale mais, vale mais, vale mais. Salomão vai dizer: vale mais um bom nome do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Vale mais o pouco que tem o justo do que a riqueza de muitos ímpios. Mas não, os valores do mundo não são esses. E a igreja tem entrado, tem aceitado, melhor dizendo, esses valores aos poucos na sua vida. São pessoas que estão dentro das igrejas, mas os seus valores não são os do reino. Os valores são os valores que o mundo tem imposto aí fora. Esses movimentos que se levantam, distorcendo as coisas, e os crentes vão aceitando, vão entrando, né, nesse mesmo entendimento. Então você já deve ter ouvido que nós estamos vivendo em um tempo da inversão de valores. Inversão de valores. Estamos perdendo a noção daquilo que mais importa, e é por isso que a nossa geração é uma geração tão depressiva, irmãos. Porque nós estamos abandonando os valores de Deus, aquilo que mais importa, aquilo que mais tem valor. Nós temos trocado aquilo que realmente é primário por aquilo que é secundário. Nós temos deixado essas coisas, e a gente tem trocado a presença de Deus por tantas coisas. Os pais, eu pregava aqui ontem à noite, numa reunião com jovens e alguns pais, e falava isso: muitos pais têm trocado a presença por presente, e você não sabe o buraco que gera dentro do seu filho. Muitos pais têm deixado a principal fase da vida dos filhos. Para quê? Para conseguir dinheiro, para conseguir dar para os filhos aquilo que nem ele mesmo tem. Quantos jovens, adolescentes, você vê com um iPhone na mão e o pai tem um tijorola? Eu disse aqui ontem, e vou dizer: toda criança, isso é Deus que colocou nelas, sabe brincar de faz de contas. Se você, pai, não puder dar o melhor brinquedo para o seu filho, fique tranquilo, não vai afetar nada a vida dele, isso aí. Ele sabe brincar de faz de contas. Aliás, não dê tudo para o seu filho, ensine ele a conquistar as coisas. A Radassa tem um telefone. O telefone de EVA, cadê o telefone dela? Está ali, ó. Você dá alguns presentes para os seus filhos, achando que eles vão curtir demais aquilo, e às vezes o que eles mais curtem são as coisas que eles brincam de faz de contas. O Davi já teve muito brinquedo bom, mas o brinquedo que ele mais brincou, falei aqui ontem, foi uma pulseira de relógio que ele encontrou, aquelas que dobra todinha assim, não tem? De aço. E ele brinca que aquilo lá é um boneco, que não sei o que tem. E ele brinca com aquele negócio até hoje. Se você não pode dar para o seu filho o presente, não se preocupe, a sua presença será o suficiente para ele.
Agora, se você tem invertido esse valor, você vai pagar um alto preço por isso. Porque pai que se nega a dar presença, vai gerar um buraco no caráter dos seus filhos. Deus está aqui nessa noite para mudar esses valores em nós, irmãos. Portanto, antes de Deus querer você, ou melhor, a sua oferta, Ele quer você. Amém? Eu estava ouvindo essa semana um testemunho de um pastor dizendo o seguinte: uma pessoa chegou nele e falou assim: pastor, eu não vou para a sua igreja, porque as pessoas lá da sua igreja têm falado que quem vai para lá, quem se converte, depois que se torna crente, tem que dar 10% para a igreja. Então eu não vou para a igreja. Ele falou: irmão, tem certeza disso? Foi um membro da minha igreja. Ele falou: foi, conheço, da sua igreja, fonte segura. Tem alguma coisa errada, meu irmão. Certeza. Não, pois tem alguma coisa errada. Porque quando você se converte, você não tem que dar 10% da sua vida para Deus, você tem que dar 100% da sua vida para Deus. Deus não comprou 10% das suas ações. Deus comprou 100% da sua vida. Tudo que você é e tem é dele. Você só administra. Você compreende essa verdade de Deus? Então, a gente hoje tem vivido essa inversão, mas eu quero falar para você: viva por aquilo que vale mais, viva por aquilo que vale a pena, porque Paulo vai dizer no final da sua vida: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu não negociei a minha fé, eu não vendi os meus valores, eu não negociei aquilo que mais importa. Em outras palavras, queridos, você não precisa trocar o que você tem para ter nada. Deus vai entregar isso para você, se você permanecer na presença dEle. A Bíblia diz: Deus não negará bem algum aquele que anda corretamente. Você não vai ter que se desfazer da sua fé, da sua família, de nada para conquistar algo. Deus vai entregar isso nas suas mãos. A palavra diz no Salmo 127 que Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Para de querer negociar os valores de Deus. Para de querer negociar os princípios de fé. Para de querer negociar a sua família, o seu tempo com seus filhos, com a sua esposa. Para de querer negociar aquilo que realmente tem valor, aquilo que realmente importa. Porque se você negociar, você vai perder. E quando você perde, como Esaú depois tentou recuperar, mas não teve mais como. E a palavra diz isso em Hebreus. Esaú depois tentou com lágrimas tentar recuperar a sua primogenitura, mas ele não conseguiu. Ou seja, viva por aquilo que vale a pena. Viva por aquilo que realmente importa. Quais são os seus valores? Sabe? Então o salmista diz o quê? Os irmãos podem subir de louvor? Porque vale mais um dia em teus átrios do que em outra parte 1000. Eu preferia estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Queridos, a palavra de Deus diz em Hebreus que pela fé Moisés recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Você sabe o que significa isso? Neto do homem mais poderoso da sua época, Faraó. Pela fé, Moisés recusou ser chamado de neto de Faraó. Recusou. E a palavra diz que ele fez isso para sofrer com o povo de Deus. Preferiu ser maltratado a desfrutar dos prazeres do pecado por algum tempo. É a mesma palavra que Pedro vai dizer: é melhor sofrer um pouco fazendo bem, se for a vontade de Deus, do que fazendo o mal. Moisés, ele vai entender aquilo que valia mais.
Vale mais uma vida, talvez, até de sofrimento. Eu preguei um tempo atrás aqui, que sofrimento por sofrimento todo mundo sofre. A diferença é pelo que sofremos, pelo que você sofre. Escolha sofrer pela causa certa e você nunca vai se arrepender. Nunca vai se arrepender. Você pode ficar de pé nessa noite? Onde estão aqueles que vão ter como os valores o reino de Deus? Aqueles que irão investir tudo o que tem e o que é para o reino de Deus. Sabe? Então por isso que o salmista vai dizer: vale mais um dia em teus átrios do que em outra parte 1000. Eu preferia estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Você olha o peso dessa palavra, irmãos. É mais valoroso estar lá fora, na porta da casa do Senhor, do que estar habitando nas tendas do mundo. Em outras palavras, se a igreja não couber você em um culto, estiver cheio, ainda assim compensa mais tu estar lá na porta, assim, ó, de longe, ó, do que você estar lá no mundo fazendo aquilo que desagrada e Deus reprova. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós sentimos a sua presença nesse lugar. Tu és maravilhoso, Tu és bom, a sua presença é real nesse lugar. Nós queremos Te louvar, nós queremos Te agradecer, nós queremos, meu Pai, dizer ao Senhor que Tu és o nosso maior valor, Tu és o nosso maior bem, Tu és o nosso maior tesouro, Deus.